Oi, gente, tudo bem? Boa tarde. Eu vou chamar a Nana para a gente começar então a nossa primeira entrevista do Conversos Papos Afroliterários. Ali, Nana entrou, muito bem. Vamos lá. Tararara. Oi, Nana, tudo bem? Oi. Belíssima. Mas a sua câmera tá torta, tu tá Na vendo? verdade, minha câmera tá virada. Eu vou desvirar ela, só um minutinho. Eu tô tendo que fazer a live com o celular na mão, porque eu percebo que o microfone do meu celular fica embaixo, então se eu apoio ele em qualquer lugar. Nana, tu tá de cabeça pra frente De agora. ponta cabeça. Você tá Ficou massa. performando o seu último poema, né? Tá que nem a sua postagem. Ah, agora sim. Olha, belíssima. Adorei o look. A Ju está ali. Vamos começar, né? O que você acha? A gente começa apresentando e as pessoas vão chegando. É isso, né? Que a gente é pontual, né? É, vou começar apresentando o projeto, né? Então, gente, tudo bem. Esse projeto ele se dedica a promover um debate sobre a literatura negra contemporânea, proporcionando a vocês, seguidores e seguidoras, uma oportunidade de se aprofundar nas leituras, né, e outros textos que se relacionam com os textos literários negros da contemporaneidade. Então, por que que a gente faz isso? Porque para a gente é assim que a gente faz pesquisa, é assim que a gente vive a literatura, né? Convivendo com as pessoas no sarau, nos slams, nos livros, nas salas de aula, e dessa interação, dessa troca, desse afeto, da troca de olhares, da conversa, da escuta, sobretudo, né? A gente fala tanto sobre a escuta e é muito fácil falar da escuta do outro, mas a gente também exercer essa escuta é super importante. E é isso, né? Esse é um projeto antigo do Sarau. A gente está agora começando esse projeto com esse formato nas lives, que todas as entrevistas vão ser publicadas depois. E eu vou deixar a Nanda falar um pouquinho sobre o projeto, que ela é idealizadora, né, desse projeto. Conta aí pra gente um pouco, Nanda, da história desse nosso projeto e como que ele vai ganhar vida agora nessa pandemia, nessa quarentena. Tá, a ideia do projeto surgiu no segundo Fazendo Gênero, né? Segundo não, no 13º, né? No último que a gente participou. Quando eu estava conversando com a Simone Schmidt, na verdade, a minha orientadora de mestrado, e a gente estava organizando algumas coisas do Fazendo Gênero, e eu percebi que tinha muita gente legal que estava vindo para Floripa, e eu propus para Simone que a gente fizesse entrevista com essas pessoas. E a partir desse momento a Simone achou legal, propôs para outras pessoas, né, do próprio Literatual, que é o grupo dela, outros orientandos dela, né? E depois disso a gente começou a fazer as entrevistas. A primeira entrevista que a gente fez foi com a Conceição, durante Fazendo Gênero. Depois a gente convidou a Odete Semedo, que também estava lá. A gente fez uma entrevista muito legal com ela, que vai ser publicada logo. E depois a gente conseguiu o contato da Tiziane, quando ela veio aqui para Floripa, e a gente também entrevistou a Tiziane. Então, assim, foi um prazer muito grande para a gente ter entrevistado essas três mulheres. E depois disso, a gente se propôs a estar sempre entrevistando outras pessoas, outras mulheres, né, outras escritoras negras. E nesse momento da pandemia, a gente pensou em trazer isso para o online, né? Na verdade, como a gente não está podendo se deslocar, viajar, conversar com as pessoas, a gente se propôs a estar fazendo essas entrevistas online. Então, a partir da próxima semana, a ideia é que seja uma vez por semana, e a gente quer conversar com outras mulheres, com, né, outras escritoras. A gente já está fazendo convite essa semana, e a gente já está pensando em trazer gente muito legal aqui para estar conversando com vocês, tá? Que bacana. Arrasou. Conta pra gente, então, tem alguma entrevista que já está publicada? Qual é? Onde a gente acha? Ah, tá. A gente já publicou a entrevista da Conceição, né? Que foi um trabalho conjunto meu, da Febres, e de uma outra amiga nossa, a Jéssica, Jess Oliveira. a Jazz, a Jazz, né? Foi um.
um trabalho que a gente fez com ela, e essa já está publicada, né? É... Tá na Ref, né? Você falou já? Revista de Ah, tá, Estudos tá na Feministas. revista feminina essa. Isso. Revista de Estudos Feministas. A É, gente hoje tá vai. difícil. A gente corta lá. A gente vai. Não, deixa, Posso né? Lá começar com já a tá. leitura de um poema? Oi? Posso Pode, mas começar deixa com a leitura calma. de um poema? Antes que a Deixa eu só gente falar. comece, só para dar uma Deixa eu... aquecida? Sim, mas deixa eu fazer a blogueirinha só para não sair do assunto, que eu vou deixar o link da nossa entrevista com a Conceição na bio da nossa página do Sarau Vozes Negras aqui no Instagram. E eu vou colocar, compartilhar também na página do Facebook. Só isso. Com certeza, meu bem. Você é entrevistado, você começa como você quiser. Antes de eu te apresentar, você leu o poema? Sim, Então vai lá. tá. Não quero mais. Eu não quero rótulos que demarquem meu território, que limitem os campos de atuação do meu coração. Não quero campos de concentração na minha alma. Eu me cansei das algemas que seus olhos colocaram no meu dia a dia. Me cansei das suas imposições, das suas leis, da sua apropriação indébita do que eu sou. Não quero julgamentos sentenças, aprisionando os meus desejos. Cansei do seu batizado, das suas orações, da sua fé destruidora, de seus julgamentos e de seus nãos. Eu não quero templos desvirtuando minhas crenças. Não quero barreiras que aprisionem meu coração, o meu sentir. Eu quero uma possibilidade, uma visibilidade. Não ser um corpo imposto, mas um ser desejoso de outro. De correr, de sentir o correr do meu ser, dos meus líquidos. Eu quero um sim em mim, um sim por nós. Maravilha. Nana Martins. Arrasou. Tem título esse poema? Tem, não quero. Ele não foi publicado ainda, né? Ou já foi? Foi, ele foi publicado nos Cadernos Negros, número 37. Ótimo. Então tá, vou começar então com a sua mini bio, né? Vou te apresentar e a gente começa a entrevista. Uhum. Maravilhoso poema. Bom te ver lendo poemas de novo. Sempre bom. Então vamos lá, gente. Para quem não conhece, para quem conhece também, talvez vai conhecer um pouco mais, essa é a Nana Martins, né? Ela é recém-mestra pelo programa de literatura da Universidade Federal de Santa Catarina, né? E os seus estudos têm relação com o feminismo negro e a literatura afro-brasileira e africana, né? A dissertação de Nana foi dialogando, né, sua vivência, suas escritas com a também escritora Lia Vieira, né? E vamos lá. Com relação à graduação, né, ela se formou na Universidade Estadual de Londrina, letras português e francês, isso em 2011. Ela possui poemas e contos publicados nos Cadernos Negros, nos volumes 35, 36, 38, 39, 40 e no último agora, que foi o 42, que a gente lançou semana passada no nosso Sarau Online. O que mais Nana faz, né? Essa carreira acadêmica escritora. Nana também ministra cursos e oficinas sobre literatura afro-brasileira e escrita literária. Inclusive, a gente teve a oportunidade de fazer uma juntas enquanto Sarau Vozes Negras, né? No Espaço Cultural Gênero e Diversidade, na programação da Maratona Cultural. Não, Maratona Cultural não, mentira, foi o Sarau. Ah, não, foi Maratona Cultural também, né? Foram 2 anos. Um a gente fez o Sarau, outro a gente fez a oficina, né? Então, oficina idealizada pela Nana, né? Que a gente fez junto com Vozes Negras. Né? Como vocês já devem saber, Nana realiza o Sarau Vozes Negras e como ela define o Sarau Vozes Negras? Como uma performance literária que tem como foco promover a literatura negra. É professora da Rede Estadual de Ensino de Santa Catarina, né? E nas horas vagas, pintora. Imagino que estejam mais vagas essas horas. Você esteja pintando bastante, né? Não tão vagas, né? Porque você está dando aula, né? Online, de blogueiro. Pois Sim. é. Então é isso, gente. Essa é a Nana Martins, esse é um breve histórico, né? Vamos conhecer agora um pouco mais, né, sobre Nana Martins. Então, a primeira pergunta que a gente elaborou, né, foi a seguinte: Nana, quando você começou a escrever os seus primeiros textos literários, quando foi isso? Desde quando você escreve?
Eu escrevo desde muito menina, né? Eu sempre tive um diário onde eu sempre contei tudo da minha vida. Todos os anos eu tinha um diário novo onde eu escrevia, e eu escrevia muito poemas quando eu era mais nova. Teve uma fase que eu parei de escrever, que eu achei que eu tinha parado, e quando eu participei a primeira vez dos Cadernos Negros, eu achei que eu não escrevia, eu já tinha cerca de uns 28 anos, eu comecei a fuçar para ver se eu realmente escrevia há muito tempo. Daí eu percebi que eu tinha muita coisa escrita. Eu geralmente escrevo em livros, eu tô lendo os livros e daí tô fazendo poemas do lado, e daí eu fui juntando os meus poemas, fui juntando os meus contos, fui juntando as minhas ideias de escrita, e eu percebi que eu tinha muita coisa escrita, que eu tinha cerca de uns 200 poemas escritos, e eu fiquei assim assustada porque eu mesma não sabia que eu escrevia tanto. Eu só fui ver quando eu precisei arrumar a obra, separar alguns poemas. Eu achei que eu não tivesse nem 8 poemas para mandar, e quando eu percebi, eu tinha mais de 200. Só de áudio que você me mandou são uns 20, né? De poema que você me Com manda, né? certeza. É bastante. Arrasou. E com relação a essas publicações, né? Eu falei aqui pela biografia que você me mandou, né? Que você tem publicações em alguns volumes dos Cadernos Negros. Quando que você publicou pela primeira vez? Eu publiquei pela primeira vez no Cadernos Negros 35, né? Que foi um livro de poemas. Faz um tempinho já, e desde aí eu venho publicando sempre nos Cadernos Negros. Arrasou. E como é que a gente faz? Dá pra gente encontrar os Cadernos Negros, os seus poemas? Sim, dá sim para encontrar. É só entrar no site do Quilomboja, né? Lá tem os Ótimo. cadernos negros disponíveis para venda, né? Todos os anos tem. Eu tenho alguns aqui em casa também, do volume 42 para estar vendendo, né? Mas Sim. é muito fácil achar. Alguns já estão esgotados, na verdade, né? As edições anteriores é um pouco difícil de achar. São livros que já estão esgotados. Por causa disso, eu até fiz um mini livro em PDF, onde eu coloco Alô? a gente disponibiliza nos sarais, a gente leva para estar Júlia, contando. Sim. cortou a ligação quando você falou do PDF, depois não deu pra gente ouvir mais. E agora, está ouvindo? Por i- Sim, não, agora tá perfeito. Você pode repetir a informação, por favor? Ah, tá. Eu disse que a gente tem um PDF que a gente sempre leva nos sarais, e nesses sarais a gente utiliza a leitura com esses poemas que estão nesse livro. Excelente. Mas aí então as pessoas acabam acessando as suas poesias muito pelo sarau, né? É, o sarau, e também no meu Instagram tem alguma coisa, no meu Facebook eu sempre coloco, mas o sarau foi uma forma de estar levando o meu poema para outras pessoas. Ótimo, muito bem. Porque, né, para as pessoas interessadas lerem, né? Enquanto não sai o seu livro autoral, né? Tá para sair, temos projetos. Temos projetos, a gente vai estar já fazendo esse livro, mais para o final do ano ele vai ser lançado, né? A gente vai estar lançando 2 livros, na verdade, um autoral de poesia, e a gente também vai estar lançando o livro do Sarau, com participações, com toda a história do Sarau nesses 3 anos, né? Que a gente vai comemorar semana que vem, 3 anos do Sarau, e nesse ano a gente fez, nesses Já. 3 anos, a gente acabou fazendo muitos poemas, né? E a gente recolheu tudo isso, e é um livro que eu estou produzindo, estou organizando, estou recolhendo os poemas, para que a gente possa também estar divulgando o trabalho do Sarau e o meu. Arrasou. Mas a gente vai comemorar os 3 anos do sarau, é dia 10, né? Sim. Que cai no domingo, né? Então, meio que não é semana que vem. Depende da minha Pode cabeça. falar, né? Daqui umas Domingo já semanas. começa. Logo Ah, a não, gente mas é porque a comemora. informação tá aí, né? Imagina, as pessoas depois vão ficar cobrando a gente. Cadê o lançamento? Cadê o aniversário? Enfim, ótimo. Vamos lá para a próxima pergunta. Bom, já que a gente está falando sobre os cadernos negros, né? Você quer falar mais sobre a importância de publicar e de fazer parte dos cadernos negros, né? Você não só publica, né? Você também faz parte do grupo, não é isso? A gente, na verdade, eu publico, né?
Os Cadernos Negros são um livro onde que tem uma coparticipação dos autores, né? É um livro que existe desde o ano de 1978. Eu conheci os Cadernos Negros na universidade, quando eu era pesquisadora, e foi muito importante para minha identidade como mulher negra, né? Porque a gente percebe que os cadernos... Foi pela primeira vez que eu conheci escritores negros na minha vida, foi pelo Cadernos Negros, né? E além de eu ter conhecido o Cadernos Negros, eu pesquisava, né, essas autoras. Eu fazia parte de um grupo de pesquisa, né, junto com outras meninas negras dentro da universidade. Então, foi a primeira vez que eu me vi como uma orientadora negra, né, que hoje eu sei que é raro, a professora Giselda, que levou esses textos para a gente, nós fazíamos a leitura e a gente fazia a interpretação desses textos. E a partir daí que eu comecei a entender o que era literatura negra, o que era literatura afro-brasileira, que na época se usava muito o termo afro-brasileira, né? Então, a partir da leitura desses textos, eu comecei a ver outras vivências, eu comecei a perceber que eu estava dentro desse texto, né? Eu falava, olha, aquela menina negra ali também passa por isso. A gente começa a ter outras questões, né? Nessa questão de olhar o racismo, né? De olhar o preconceito. A gente acha porque a gente chega em certos lugares que o preconceito não existe, não é assim, né? A gente sabe que o preconceito está em todos os lugares. A Stephanie está aqui falando, saudades do tempo, né? A Stephanie também fez parte desse grupo de pesquisa com a gente. É muito legal ter você aqui. Obrigada, Stephanie, também tenho saudade. E foi um momento em que eu fui me descobrindo, não só como escritora, mas como leitora, como mulher negra, como universitária. E eu fui entendendo todo aquele entorno, todo aquele contexto. Era o primeiro ano das cotas universitárias na UEL, né? A gente percebe que muita coisa deveria ser diferente naquele momento, mas a gente percebe que não. Então, muitas ações relacionadas a essa questão do que é preconceito, do que é racismo, do que é escrita, estavam acontecendo, né? Então, foi um momento muito importante para a gente, quanto pessoa, quanto escritora. Eu falo também como a minha formação hoje como ser humano, né? Conhecer aquelas pessoas, estar naquele espaço, estudar literatura negra, modificou não só a escritora que eu sou, mas a pessoa que eu sou, né? Me deixou muito mais fortalecida quanto mulher, quanto identidade, né? Hoje em dia, quando a gente estuda a questão racial, as pessoas, a primeira coisa que elas falam pra gente, isso não existe. Daí a gente olha para a cara das pessoas e fala assim, tá, mas para você dizer que não existe, você estudou quanto? Porque todo mundo acha que pode dar palpite sobre essa questão, mas ninguém senta e se debruça e estuda. Poucos são os pesquisadores que estudam. Então, é um conselho, quando você for falar de questão racial, estude antes. Veja os índices, perceba se existe ou não preconceito no Brasil, se existe um grupo que é marginalizado, se existe um grupo que, de repente, tá fora dessa sociedade, tá sem acesso a certos serviços. E por que esse grupo tá sem esse acesso? Né? Então, a gente, às vezes, não... A gente quer dar sua opinião, mas a gente não quer estudar sobre o assunto. Então, a literatura afro, ela é maravilhosa, a literatura negra, ela é fantástica nisso, porque ela mostra outras vivências, a gente pode ver outras coisas. E os Cadernos Negros foi um lugar que possibilitou que as pessoas ouvissem essas histórias, né? Muitas daquelas histórias, daquelas vivências, daqueles personagens, são personagens que passam por situação de racismo, são personagens que têm a sua subjetividade, e a gente percebe isso quando a gente lê os livros, né? Quando a gente lê os contos, quando a gente vê o poema. Então, existe uma identificação. Literatura tem a ver com isso também, com identificação, né? Quando você lê, você está olhando a vivência do outro. E se você não tem escritores negros, escritoras mulheres, como a gente vai saber a vivência desses grupos, escritores indígenas, né? É muito importante, a literatura faz parte, né, da vida de todas as pessoas. Contar histórias, ler, escrever, todas essas histórias faz parte muito do que a gente da nossa subjetividade. Então, os Cadernos Negros têm essa importância, é um dos livros mais importantes do país, existe há muitos anos. A oportunidade de você estar num espaço onde tem outros escritores negros e onde tem a troca e onde há um crescimento é muito importante. Assim, eu acho que essa foi... Assim, você pode até escrever, mas você só se sente escritor, pelo menos foi isso que aconteceu comigo, quando você publica. Então, os Cadernos Negros me transformou na escritora que eu sempre fui.
e que eu não sabia que eu era. Né? Então, quando eu vi pela primeira vez o meu nome na capa, foi aí que eu percebi o quanto foi importante para mim escrever, né? Estar nesse grupo de escritores. Que maravilha. Não é à toa que o nome da editora é Quilombo hoje, né? É um grande quilombo, né, de Sim, com afeto certeza. literário. Excelente. Estava pensando aqui, né, sobre, inclusive, como que a literatura foi o meio que muitas pessoas negras encontraram para se expressar, e isso na história do Brasil, né, e do mundo. Mas no Brasil a gente tem muito isso, né, o espaço que muitas vezes era dado para as pessoas negras era na arte, né, e na questão pessoal a gente tem na literatura. Assim, foram coisas que eu vi pela vida aí, estudando, né, e é muito disso, né? Porque a gente reconhece na literatura, às vezes, para a gente, um conto, uma poesia vai dizer muito mais do que uma dissertação, né? Porque Uhum. nos toca, né? Nos comove de uma forma tão relevante, tão significante como um texto acadêmico. Então, eu fico pensando muito nisso, assim, toda essa questão do sarau, né? Do que o sarau foi para mim. Eu queria saber, assim, para você, né? Qual foi a importância do sarau Azul Negras na sua carreira, que você falou aí do Quilombo hoje, né, dos Cadernos Negros, trouxe lá a sua história na UEL, e agora pegando a sua história, chegando em Santa Catarina, que a gente se encontra e faz o Sarau das Negras. Então, qual que é o papel? Como é que foi? Conta aí pra gente um pouquinho de É, da importância do Sarau. Se repercutiu ou não, se mudou alguma coisa ou não na sua carreira. eu estudei numa universidade, como eu já falei, no momento das cotas universitárias, e que tinham muitas ações e que muita gente estava falando sobre literatura negra. E a gente tinha muito espaço para estudar, né, essa literatura. Quando eu chego na UFSC, principalmente para fazer o mestrado, eu percebo que poucos textos de escritores negros eram lidos na universidade, que poucas pessoas conheciam esses escritores, que eu tinha acesso e que para mim era natural, né? Porque desde o meu primeiro ano da graduação eu estava estudando esses escritores. Então, assim, no próprio mestrado a gente fez um grupo, né? De estudantes negros, e a gente dialogava sobre esses assuntos, e a gente sentia essa necessidade. Então, foi mais ou menos assim que o Sarau surgiu. Todo mundo, ao mesmo tempo, teve a mesma ideia de fazer o sarau, e isso foi fantástico, porque a gente dialogou muito, e as primeiras vezes que a gente fez o sarau foi com o intuito de ler poesias e de estar com outras pessoas que, como nós, tivessem essas vivências, compartilhar vivências, mas principalmente escutar outras vozes, porque a gente sentia um silenciamento, principalmente aqui no Sul, a gente vê um grande silenciamento das pessoas negras, né, em algumas ocasiões. As pessoas fingem que não estão escutando o que a gente está dizendo, né? As pessoas fingem que a gente não está lá, mas nós estamos. Por isso o movimento negro daqui é tão forte, né? Isso eu sinto que, né, eles têm uma força muito maior do que em outros lugares que eu já estive. E esse silenciamento sempre me incomodou. Então, o sarau foi uma forma de sair do silenciamento, de falar o que a gente pensava e de trazer esses escritores para outras pessoas. Eu lembro que quando eu dei uma aula na graduação, que a professora Simone me convidou para dar uma aula para a graduação, tinha um aluno negro lá, eu fui dar uma aula sobre questão racial, sobre poesia, sobre literatura afro, e depois de um tempo esse aluno da graduação falou para a professora Simone assim, olha, professora Simone, é a primeira vez que eu vi uma professora negra falando sobre questão racial. E daí eu fiquei assim, quando ela me falou isso, eu fiquei muito chocada, porque é muito difícil as pessoas verem poetas negros, professores negros, eles não conseguem acesso a espaços, a certos lugares. Então, falar do sarau é acessar lugares que até então nos era negado. E a gente sabe que nesse meio tempo do sarau, a gente já conversou com grandes intelectuais brasileiros, a gente já fez sarau de abertura de grandes intelectuais. Então, como pessoa eu cresci, como escritora eu cresci, no sarau eu levo as minhas poesias, eu levo as poesias de outras pessoas, a gente sempre trabalha com um tema diferente, e quando a gente trabalha com esses temas, a gente vê a grande importância do sarau para as pessoas, né? Então, o sarau, ele é uma coisa que foi importante, que é importante ainda, né? Por isso a gente está trazendo esse sarau para o outro formato, que é um formato online, durante a pandemia. E outra coisa, muitos escritores saíram desse sarau.
muita gente que não sabia que escrevia, que tinha vergonha. Hoje eu vejo por aí, a gente anda em Florianópolis, tem vários poetas que falaram, olha, a primeira vez que eu recitei foi no sarau. Então, assim, para mim é muito significativo saber que, além da gente levar a nossa arte, outras pessoas também puderam levar suas artes e, a partir daí, falar para várias pessoas. É muito importante isso. É muito significativo. Maravilha, né? É muito disso, né? Da gente tem um momento solitário da escrita, mas a gente é de quilombo, né? A gente é de fazer tudo junto e de Sim. trocar, de se... Isso é muito, muito bom mesmo. Realmente, cada sarau é uma surpresa, né? Incrível. Comentando ali, tu viu que a Eliane mandou um beijo, disse que você está linda. Obrigada, Pra Eliane. não ficar com ciúme, mas a Nana foi toda na produção, gente. Eu só passei um batom só pra dizer mesmo. Eu tô em casa, Eu eu não só tô passando passei nada na batom, cara. soltei o cabelo, não fiz mais nada. Sério? Ah, eu Sacuzei achei que mim? você tava com make no olho. Achei que teu olho tava Não, com make. É não, beleza meu natural olho é mesmo. assim mesmo, todo mundo Eu fala. esqueci. Parecia que tava com uma sombra, arrasou. É, eu nem Meu brinco, olho coloquei. já é assim. Todo mundo acha, Olha, ah, você passou sombra. Não, ele já tem essas marquinhas bem delineadas da sombra. belíssimo. Eu sou bonita naturalmente. Eu tô toda natural, não tô finalizando cabelo nem nada, aproveitando a quarentena também para dar um detox de cremes, essas coisas. O batom só pra... não tô passando. Eu adoro passar uma make, né? Mas tô ficando sem. Helenita. Ah, não, não é. Achei que ela é Helenita. Não sei quem é. Eu ia dar um beijo pra Helenita. Mas beijo pra você, pessoa. Não sei quem você é. Beijos. Vamos à próxima pergunta, então. Tá, a gente. Eu vou querer voltar agora para sua escrita literária, né? E a gente falou do sarau, tu falou das poesias e tal. No sarau é um lugar de promoção, geralmente de poesias, né? No último sarau online a gente fez uma apresentação do seu conto, né? Que foi, não é muito comum no sarau da gente fazer. E então eu queria aproveitar para te perguntar, assim, qual é o seu gênero literário favorito, como você prefere se expressar e contar um pouco sobre a tua criação mesmo. Tá, eu sou poeta, né? Eu sou poetisa. Eu gosto, eu gosto de escrever poemas. É a minha maneira de diálogo, de falar. Eu faço alguns contos. Tenho a pretensão de escrever um romance que já está começado. Mas assim a gente percebe que eu gosto da poesia, é onde eu me sinto à vontade, é o meu gênero favorito, é onde eu não tenho medo de escrever. Quando eu tô triste, eu vou escrever poema, quando eu tô feliz, eu vou escrever poema. Então, assim, eu sou poeta, sempre deixei isso bem claro. Mesmo sendo que os meus contos tenham me rendido mais elogios e mais oportunidades do que os meus poemas. Mas daí eu já não sei por que isso acontece, mas eu sou poeta. Sim. Mas você lembra que a Conceição falou pra gente, né, naquela palestra que a gente fez, que ela As sente pessoas, que os poemas e os romances recebem mais atenção e acesso, e realmente isso, né, é uma as pessoas realidade. gostam mais dos poemas, desculpa, as pessoas gostam mais dos contos, as pessoas gostam das histórias, né? As histórias, elas cativam as pessoas. Eu também gosto de ler muitas histórias. Existe sim um problema em relação à questão da poesia. Hoje, na nossa sociedade em geral, a gente sente isso em sala de aula, a gente sente isso na leitura, na venda dos livros, né? É muito mais fácil você vender um livro de contos, um romance, do que um livro de poesia, né? A poesia, ela é um pouco mais difícil de acesso, né? É outra linguagem, né? Mas você percebe alguma mudança, assim, porque a gente está tendo alguns nomes, né? Logicamente, a gente vê que alguns nomes da poesia acabam entrando para o best-seller, mas ainda em comparação, eu acredito que são poucos. O que eu Inclusive percebo hoje em mulheres dia. negras, né? Uhum. O que eu Inclusive a percebo hoje em dia é que Conceição, existe. poeta, está sendo mais lida. Desculpa. Tá, desculpa, Eu eu te sinto. cortei. Não, que a gente estava conversando, né? Que a Conceição foi uma das coisas que a Conceição falou com a gente, né? E eu estava conversando com você ontem, né? Eu sinto que a Conceição poeta está sendo mais lida. Inclusive, tem uma música.
que eu tentei recuperar, não consegui com o feat da Conceição lendo a poesia. Então, Sim, o que eu percebo hoje é que existem movimentos de slams, de sarau, muito fortes. Então, que essa poesia oral, ela vem com muita força, né? A gente vê que tem vários lugares com N poetas aí, com N MCs, que estão sempre fazendo essa poesia oral, de fala, as batalhas. Então, existe um crescimento, sim, pelo que a gente percebe nesse acesso à poesia, mas é uma poesia muito ligada à fala, à oralidade. Eu percebo isso. Quando a gente vai para o online, a poesia também declamada, né? Ela tem mais acesso, por isso as pessoas estão fazendo mais essa poesia, estão falando mais, estão acessando mais. É uma forma de valorizar o texto poético, de valorizar o formato do poema, colocando ele para ser falado, que a sua origem nasceu assim, né? Na fala. Os poemas nasceram para ser falados, né? Então, esse acesso maior, eu percebo que é por isso, pelo surgimento, pelo crescimento e surgimento desses slams e dessas batalhas, né? E também, hoje, nesse momento de pandemia, você precisa de coisas curtas, imediatas, para você estar lá declamando ou falando, e daí as pessoas acessam mais os poemas, porque os poemas têm essa pegada de rapidez, né? Serem mais rápidos para ser lidos, para ser entendidos, para ser ouvidos. Eu acho que o crescimento se deve a isso. excelente. Na minha opinião, né? Que Sim, não é. É algo para a gente discutir, né? Eu acho que é algo interessante de observar. Inclusive, a movimentação de publicações de livros de poesias de slams e batalhas, né? E tá rolando, Sim. enfim. Vários, né? Tem vários livros. Hoje em dia a gente vai pelas livrarias, a gente vê muitos livros de slams com um conteúdo muito bom, profundo, né? Que fala muito dessa voz da periferia, né? Que é uma poesia de denúncia, é uma poesia de combate, que é o tipo de poesia que eu gosto de fazer, né? Que é essa poesia que critica, né, que vem com essa pegada social, não é uma poesia só romântica. Os meus poemas românticos eu guardo para mim, eu não publico, eu não mostro para ninguém, mas eu gosto desse poema que reivindica um espaço, que critica a sociedade, que é usado como forma de denúncia das mazelas da sociedade, que a gente percebe que são muitas. Então a poesia pode ser usada assim, como pode e deve, e ela serve para isso, para ser usada como forma de reivindicação. Né? Isso é muito importante. Excelente. Então, a última pergunta eu vou fazer com relação à sua obra literária, mas aí já que você falou bastante da sua poesia, eu vou perguntar sobre os seus contos, né? Então, eu gostaria de saber sobre algumas recorrências, né, que eu percebo ao ler os seus contos, que, por exemplo, são as personagens que são professoras, né? A recorrência também do tema da infância e dessa narradora em primeira pessoa, que é sempre uma mulher. Tá. Quando eu trabalho com os contos, eu sempre tenho em mente, eu gosto muito da primeira pessoa, porque eu acho que você está contando algo para alguém em primeira pessoa, você está contando a sua própria história. Então eu gosto dessa coisa assim das pessoas pensarem, olha, é a história dela que está sendo contada. Mas não é uma história inventada, que eu tiro de fatos do cotidiano, algumas coisas, mas eu as invento. Eu gosto da narradora mulher, porque eu acho importante dar voz para a mulher. Eu sou mulher e eu acho importante falar sobre essas vivências. Eu gosto de falar da infância, porque eu sou um pouco infantil, sonhadora, eu me vejo dentro desse universo. A professora e a sala de aula, talvez seja porque eu seja professora e é um ambiente que eu conheça. Eu gosto de falar de coisas que eu conheço. E eu percebo que essas questões na infância relacionadas ao preconceito, ao racismo, à autoaceitação, são muito fortes. As crianças, desde muito pequenas, elas já sentem isso, né? Elas têm muita dificuldade. A questão do cabelo. Quantas meninas ali alisam o cabelo? Não tem nada contra alisar o cabelo, gente. Mas o problema é, por que você alisa? Você se aceita ou não? Então, eu tenho um conto que traz esse diálogo sobre a questão de, né, do bullying na escola, que a gente hoje em dia chama de bullying, mas muitas vezes não é bullying, é racismo mesmo. Eu falo que bullying é um nome bonito para
muitas coisas, né, que a gente não quer dizer, não quer nomear, principalmente a questão racial, porque fazer bullying não é tão feio quanto ser racista, né? Porque o brasileiro não aceita que é racista, não aceita que tem atitudes racistas, né? Eles não aceitam esse tipo de coisa. Então, assim, nos meus contos eu tento trazer essas vivências de forma muito simples, de forma delicada, mas de forma muito sincera, do jeito que acontece. Então, eu trago sempre essa narradora mulher, em primeira pessoa, que fala de temas raciais, pode ser na infância, né, que é onde eles começam, pode ser uma narradora um pouco mais velha, em outros contextos eu trago essa narradora um pouco mais velha, mas, assim, a infância é algo que me motiva muito. Mesmo eu não escrevendo literatura infantil, eu gosto de ter essa questão da infância muito forte dentro dos meus contos. E essa questão, assim, dessa narradora que traz a memória, né? Ela traz sempre essa memória de alguma coisa que está acontecendo e através dessa memória ela vai contando a sua história. Isso eu acho bem importante. Eu acho que os contos são importantes, né? Eu gosto muito de conto, eu não gosto de romance, eu gosto de literatura rápida e curta. Por isso eu gosto de poema, né? Porque é rápido e é curto. E eu gosto muito também da linguagem dos contos, porque eles são rápidos e são curtos, né? Eu acho que é uma leitura que tem que ser rápida, tem que comover, tem que falar alguma coisa. Isso eu gosto muito. Você diria que é uma literatura da urgência? São temas Da urgentes necessidade? Como da assim uma literatura da necessidade. urgência? Não, é que eu fiquei pensando, Pois assim, quando eu assisti um documentário, era um cinema de urgência. O eu documentário acho que é sobre... uma literatura Fiquei necessária. pensando nisso. Uhum. Ela é necessária. A gente precisa desses contos, a gente precisa ler essa literatura, a gente precisa aprender a se colocar no lugar do outro, entender o que está fazendo de errado. Porque muitas vezes a gente não sabe o que está fazendo errado, mas continua fazendo, simplesmente não, porque a gente não quer entender o outro, porque a gente não quer entender o que está acontecendo na nossa sociedade. A gente é uma sociedade hoje que vive com muitos problemas. A gente está enfrentando um vírus que pode matar metade da população, e sendo exagerada, porque eu sou libriana, mas que seja uma pessoa que morra, já é tanta gente envolvida. Imagina a quantidade de pessoas que a gente está perdendo no Brasil, a quantidade de histórias, a quantidade de vivência. Eu estava pensando esses dias que eu não conhecia minha avó, né? Uma das minhas vós. Eu conhecia a voz do meu pai, mas a mãe da minha mãe eu não conheci. E a gente vai ter uma geração aí de crianças que não conhecem seus avós, que não vão poder estar com eles por conta de um vírus. E muita gente não está entendendo a gravidade disso. Está pensando só no comércio, está pensando em outras coisas. E a gente vive tão acelerado, num ritmo tão enlouquecido. Eu vivo nesse ritmo tão enlouquecido, que a gente não sabe parar para as coisas que são importantes, né? A gente teve a menina ontem que ganhou o BBB, que foi... E o Face explodiu. A gente está em 2020 e ainda a gente está comemorando que uma única pessoa negra ganhou o BBB, né? A gente ainda está comemorando de ter uma única escritora negra, a gente está comemorando de ter uma única cadeira em algum lugar do mundo, porque o acesso a esses lugares para as pessoas negras é muito difícil. Eu comemoro, com certeza, mas além da comemoração, eu coloco as reticências. E depois disso, a gente precisa de mais lugares, a gente precisa de mais espaços. Não adianta eu ser sozinha, né? Que é o Ubuntu, né? Nós todos temos que ser juntos. Então, a gente está num momento muito delicado da sociedade, né? E a gente tem que pensar, né, nesse momento, que a gente tem que se importar com o outro, que a gente tem que se colocar no lugar do outro. E a literatura negra serve muito para isso. A gente tem que saber que quando a gente xinga aquela criança na escola e fala mal do cabelo dela, que isso vai gerar danos para aquelas pessoas muito grande, sabe? Esses dias, um aluno me contou uma história que eu fiquei muito chocada, que ele não tinha dinheiro para se alimentar quando ele era pobre, para comprar nada na cantina. Naquela época ainda tinha cantinas na escola, e os amiguinhos ficavam rindo dele, rindo daquilo, sabe? Rindo que ele não tinha dinheiro, que ele comia merenda. E ele falou assim: professora, eu sinto isso até hoje. Eu tenho vergonha de comer a merenda da escola, porque as pessoas sabem que eu como merenda da escola porque eu não tenho dinheiro.
E aquilo foi uma coisa que foi tão forte quando ele contou para mim, que às vezes para o amiguinho dele foi uma coisa simples, que lá, olha, ele come merenda da escola, mas ele não entendeu qual era a situação dele na casa dele, de não ter alimentação, muitas vezes ele ficava com fome, ele me contou, porque ele tinha vergonha de se alimentar, e a comida estava lá, disponível para ele. Então a gente tem que tomar cuidado, a escola é um lugar complicado, é o primeiro lugar que a gente se envolve com outras pessoas, né, de convivência ali, com pessoas que não são da nossa família, muitas vezes. Então, a gente tem que tomar cuidado com as pessoas. E isso hoje muitas vezes a gente esquece, se perde, né? A gente não tem cuidado com as pessoas. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que mudar hoje na nossa sociedade. A gente tem que começar a ter mais cuidado com as pessoas, né? E tomar cuidado com o que a gente fala para elas. A gente não pode dizer tudo o que quer, tudo que pensa. A gente pode criticar o politicamente correto. Não é politicamente correto. A gente está falando de tratar corretamente as pessoas, de não fazer bullying com elas, de não ter atitudes racistas com elas, né? A gente está falando de tratar bem o outro, porque isso pode gerar danos psicológicos. A gente vê quantas crianças deixam a escola por causa disso. Isso é muito grave. Então, eu tento colocar isso dentro do meu texto, falar sobre coisas que eu sei, que eu sinto, que eu ouvi, né? De uma forma muito singela, muito simples e com muito respeito à vivência dessas pessoas. Acho que é isso. Sim. É isso, né? Disse tudo. Fiquei pensando aqui que eu estou dando disciplina de contos esse semestre, então estou lendo bastante sobre teoria do conto, né? E alguns autores falam muito da questão social vinculada aos contos. E aí eu fiquei pensando muito nisso. E tanto fala-se muito na questão social, eu acho que nem tanto, mas fala-se mais sobre como que os contos eles estão excluídos das críticas literárias, né? De referência, que são priorizados os romances, né? E a poesia, embora talvez o acesso não seja tanto quanto os romances na crítica, mas a poesia tem esse status de inacessível, né? Ela tem um outro lugar. E já os contos, por que será, né? Que os contos associados às questões sociais são menos valorizados, né? Nessas críticas literárias canônicas que estão sendo apresentadas, né? Nos textos literários, né? Nos textos críticos literários. É um outro espaço, né? São espaços diferentes. São espaços de acessos diferentes, né? E, sei lá, cada um tem... Eu conheço muitas pessoas que odeiam poesia. Odeiam. Mas que amam ler, amam conto, amam romance. Eu acho que é questão de afinidade com o gênero mesmo. A gente tem vários gêneros aí. Cada pessoa se identifica com um, escreve dentro desse gênero, né? Nem todo escritor vai saber escrever todos os gêneros, né? Cada um se identifica mais com o gênero, se desenvolve mais nesse gênero, né? Temos aí Machado de Assis, que é um ótimo romancista, né? Que é o auge da carreira dele, né? Mas que talvez em outros gêneros ele não tenha tanta maestria como ele tem nesses romances, né? Mas, enfim, obrigada. Tem mais alguma pergunta? Vamos encerrar. A última chance. A Eliane colocou ali o nome da coleção, de uma coleção, né? Coleção Islã Negritude, da editora Autonomia Literária. Muito lindo, eu lembro que eu vi na UF. A gente estava juntas, né? Linda, tinha até o DKG, né? Tinha várias outras pessoas que eu não me lembro, mas eu lembro do DKG. Que a gente viu. Sim. Então, acho que a gente fica aqui o chamado para as próximas edições, né? Que a gente vai estar conversando com outros escritores. Hoje foi um teste, entre aspas, para ver a questão do formato, né? Para a gente adaptar esse trabalho que a gente já fazia, né? De forma escrita para o presencial, né? Para o online. A Debus participou com a gente de uma das entrevistas que a gente fez com a Xiziane, ela que proporcionou Exatamente, a gente sim. conseguir essa entrevista. Muito obrigada, Eliane. E a gente percebe que a partir de agora é tentar trazer outros escritores para cá, para esse espaço, para que a gente possa conversar um pouco sobre literatura, né? Ali, ó, ela está falando o nome das pessoas que estão na coletânea: Luiz Ribeiro, o DKG,
tá? E trazer essas Uhum. pessoas para cá. O DKG é nosso amigo, já participou de sarau com a gente. Se quiser colar aí, a gente tá aqui esperando. E para as próximas edições, a gente está fazendo uma lista bem especial, com muitos convidados, para que a gente possa falar um pouco sobre literatura. Essa live, ela vai ficar salva tanto no YouTube Aqui, quanto no é, Facebook, tá? Para que vocês possam estar acessando depois e várias outras coisas. quem chegar Ficamos no por final aqui? agora, né, vocês É, sabem, a live vai ficar aqui 24 horas no Instagram, mas logo, logo eu já vou baixar e postar, né, nas nossas redes sociais, como a Nana disse, porque a gente quer fazer também um banco de dados, né, com essas entrevistas, por isso que a gente também entrevistou a Nana, que é da casa, porque também para a gente fazer esse teste, né, e aí deu super certo, pelo menos, digam aí o que vocês acharam, eu adorei. Comentem, divulguem, avisem para as pessoas que vai estar 24 horas aí disponível. Quem acabou de chegar agora pode começar a assistir desde o início, que a entrevista foi incrível, gente, olha, vai valer a pena. E é isso, né? A gente vai se vendo por aí, continue acompanhando a página do Sarau, que tem muitas novidades por vir, né? E mês que vem vai ter outro Sarau também. E daqui a pouquinho a gente já divulga. Mais alguma coisa, Nani? não, por enquanto é só. Obrigado a todo mundo que participou e até o próximo. Tchau, então, gente. Tchau, Até gente. mais. Até.